Esse evento é fruto do trabalho desenvolvido a muitas mãos pelo pessoal do Projeto Abrampa pelo Clima, um projeto que é desenvolvido pela Abrampa desde 2020, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade, o ICS. O Projeto Abrampa pelo Clima, alguns aqui já conhecem, né, tem o objetivo de contribuir para que o Ministério Público possa fazer frente aos enormes desafios que são impostos pela emergência climática. E uma das maneiras que nós encontramos para tentar atingir esse objetivo foi elaborar notas técnico-jurídicas, que nada mais são do que documentos em que nós nos aprofundamos em algum tema que nós consideramos que seja estratégico e complexo, e a partir daí a gente tenta traçar direcionamentos técnicos e jurídicos para embasar a atuação do Ministério Público em prol do meio ambiente e do clima estável. Eu sou a Vivian, eu integro a equipe jurídica do Projeto Abrampa pelo Clima, e hoje a gente gostaria de apresentar para os colegas dos Ministérios Públicos a nota técnica que foi recentemente publicada, aí no dia 28 de junho, que trata das autorizações de supressão de vegetação, as ASV. A gente fala principalmente da necessidade de aprimorar a análise, a concessão, o monitoramento e a transparência dessas autorizações, já que elas são uma ferramenta fundamental para o combate ao desmatamento no Brasil. E, sem dúvida, todo mundo aqui sabe que o desmatamento é um problema muito grave no Brasil, né? Os membros do Ministério Público, particularmente, lidam com esse tema de maneira muito cotidiana, buscando responsabilizar os desmatadores, exigir a recomposição da vegetação e a indenização pelos danos ambientais. Mas o desmatamento, ele é um problema grave também em termos climáticos, porque ele gera emissões de gases de efeito estufa que agravam a crise climática. No Brasil, cerca de metade de todas as emissões do país estão relacionadas ao desmatamento. Uma parte desse desmatamento, claro, é ilegal, mas em algumas localidades, especialmente no Cerrado, a gente tem registrado altas taxas de desmatamento autorizado, mas com indícios de ilegalidade, muito em função do descontrole das autorizações de supressão de vegetação. Então, para tratar desse tema, né, das principais ilegalidades constatadas nesses processos administrativos e dos caminhos para aprimorar essa situação, nós vamos ouvir a Raquel Rosner, que também é parte da equipe jurídica do Projeto Abrampa pelo Clima, e o Alexandre Gaio, que é presidente da Abrampa e coordenador do Projeto Abrampa pelo Clima. Né? A gente está começando agora, são 10h07. Essas exposições são rápidas, devem acabar ali por volta de 10h40. A primeira parte desse encontro vai ser gravada, né? Então a gente pede a todos, por gentileza, que tomem cuidado aí com os seus microfones para evitar interferências. Mas na sequência a gente vai ter um momento para perguntas, respostas e discussão entre todos os presentes. E aí, nesse momento, nós vamos interromper a gravação, então podemos, para que todos possam ficar bastante à vontade para fazer perguntas, para falar, para contar eventualmente alguma situação que está vivendo, né, na sua comarca. De todo modo, quem quiser também pode mandar perguntas aqui no chat ao longo das apresentações, que a gente pode depois formular para a Raquel e para o Alexandre, tá bem? Para a gente tentar debater tudo ao final. Então, para não me alongar mais, eu passo agora, então, a palavra à Raquel para iniciar a exposição aí sobre a nota técnica. Obrigada, Vivian. Se eu puder pedir também para a equipe compartilhar a apresentação. Bom, pessoal, bom dia. Como a Vivian falou, sou advogada do Projeto Abrampa pelo Clima, meu nome é Raquel, e eu queria trazer, primeiro, um pouquinho do panorama que motivou a gente a escrever essa nota, seja dentro da Abrampa, seja especificamente dentro do Projeto Abrampa pelo Clima, né? Pode passar, por favor. Então, o que a gente viu, principalmente agora no ano de 2023, foi uma alteração na dinâmica do desmatamento, né? Então, se entre 2019 e 2022, principalmente, a gente teve uma crise do ponto de vista florestal muito grande, no sentido de um aumento exponencial do desmatamento na Amazônia, em áreas públicas, principalmente, a partir de 2023, a gente vê, junto com a adoção de políticas, né, então a gente tem a reconstrução de uma nova fase do PPCDAN, que é o Plano de Controle de Desmatamento da Amazônia, a estruturação de outras políticas, a gente vê com isso uma redução que vem aí, a gente vem vendo uma redução do desmatamento na Amazônia, mas, em contrapartida, um aumento do desmatamento nos outros biomas. E aqui, o que a gente vê é um cenário muito diferente, no sentido que, na Amazônia, a gente via muito desmatamento em áreas públicas, então, desmatamento patentemente ilegal, que a gente claramente conseguia ver, bater o olho e ver que ele era ilegal. Em contrapartida, o que a gente vê agora
em outros biomas, né, é um desmatamento em áreas privadas, com indícios de legalidade, mas que exigem uma análise mais profunda e uma análise pormenorizada para a gente entender aí se eles são ou não ilegais, né. Como que a gente consegue construir esse cenário, como que a gente vê que isso está acontecendo? O MAP Biomas, no relatório o relatório anual do desmatamento, publicado agora no primeiro semestre de 2024, ele mostrou para a gente que menos de 1% dos imóveis inscritos no CAR, que têm inscrição no SICAR, eles são responsáveis por 86% dos alertas de desmatamento constatados no ano de 2023. Então, a gente vê aí que tem uma pequena parcela de propriedades privadas que são responsáveis por grande parte do desmatamento, né? Quase 90% do desmatamento de todo o território nacional. Esse desmatamento, ele é indicado como, ele tem uma grande potencialidade de ser ilegal, né? A gente precisa analisar de forma mais pormenorizada, mas a gente tem grandes indícios de que eles são ilegais. Então, no próprio PP Cerrado, né, que daí é o Plano de Controle de Desmatamento do Cerrado, o governo federal, ele estima que nesse bioma, né, que a gente vai tratar dele especificamente por ter uma situação mais crítica, a gente vai chegar lá, né, mas no Cerrado, o governo federal estima que cerca de 50%, cerca de metade do desmatamento em áreas privadas tem indícios de legalidade, seja por não terem uma autorização prévia, seja por terem uma autorização, mas uma autorização inadequada, né. Então, a gente tem esse cenário aí de muito desmatamento em áreas privadas e de um desmatamento com potencial ilegalidades, né. Esse desmatamento em áreas privadas, ele também é muito decorrente da pressão exercida pela atividade agropecuária. Então, de novo, de acordo com dados do MAP Biomas, a gente vê que nos últimos 5 anos, 97% do desmatamento em território nacional se vinculou de alguma maneira ao avanço das atividades agropecuárias. Isso fica muito claro também quando a gente vê em termos de imagem, a gente coloca o mapa do Brasil e a gente vê que esse desmatamento avança muito junto com a fronteira de expansão agropecuária, né? E daí eu queria chamar aqui especial atenção para os biomas do Cerrado, da Caatinga e do Pantanal, porque a gente vê que, se entre 2019 e 2022, de fato, quase todos os biomas tiveram aumento do desmatamento, mas com muita ênfase por causa da Amazônia, em 2023, Cerrado, Caatinga e Pantanal tiveram um aumento muito grande, né, e diferentemente do caso da Amazônia, que observou está observando aí pequenas reduções, né, sucessivas reduções. E aqui eu queria chamar atenção, especialmente dentro do caso do Cerrado, para a região do Mato Piba, né? Só a região do Mato Piba, que contempla aí estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi responsável por quase metade do desmatamento nacional, e o desmatamento nesses estados, também nessa região crítica, foi responsável por quase 3/4 do desmatamento de todo o Cerrado. Então, a gente vê que existe aí um alvo muito importante para a nossa atuação, que a gente precisa ter muita atenção para essa região, né? Essa situação, principalmente quando a gente está falando de autorização de supressão de vegetação, que é o nosso objeto final, aqui no final das contas, né, principalmente quando a gente está falando do papel do Estado aqui, e de olhar para pedidos de autorização, ver se eles estão corretos, ver se eles podem ser realizados, se não vai causar nenhum prejuízo ao sistema ambiental, climático, de forma mais global, o Cerrado, ele também se destaca, porque aqui, de novo, de acordo com dados do governo federal, dados do PP Cerrado, tá? A gente vê que 62% dos remanescentes de vegetação nativa do Cerrado estão em áreas privadas, o que corresponde a 30 milhões de hectares excedentes de reserva legal, ou seja, 30 milhões de hectares de vegetação nativa que tem o potencial de, se a gente não adequar o instrumento da autorização de vegetação nativa, e se a gente não contribuir para que, enfim, haja adequação desses instrumentos, podem vir a ser suprimidos, né? Pode passar, por favor. Bom, diante desse panorama, então, a gente achou importante construir a nota técnica, entendendo que a questão das ASV é muito importante para a gente pensar na política florestal brasileira, né, na política anti-desmatamento, e também para pensar na questão da preservação do clima estável. Antes de falar os passos que a gente seguiu para a nota técnica, eu queria fazer só 2 ressalvas, que eu acho que são importantes. Primeiro, que a gente está o tempo inteiro falando de autorização de supressão de vegetação nativa, para padronizar a linguagem do documento, para padronizar a nossa linguagem aqui na apresentação, mas a gente sabe que muitos estados têm nomenclaturas próprias para tratar das autorizações concedidas com base no artigo 26 do Código Florestal, da Lei de Vegetação Nativa. E é dessas autorizações que a gente está falando, sejam elas tratadas como autorizações de expressão de vegetação ou outro nome
que abarquem as autorizações referentes ao artigo 26 do Código Florestal, né? Outra questão importante é que a gente, claro, dá ênfase para Cerrado, Pantanal e Caatinga, mas a gente também está falando de Amazônia e Pampa, tá? Quando a gente fala das autorizações de expressão de vegetação, mas não da Mata Atlântica, porque Mata Atlântica, como a gente sabe, tem uma lei especial que estabelece regras específicas, considerando estágio de regeneração, o tipo de vegetação. Então, só acho importante destacar isso, que quando a gente está falando nessa nota técnica das autorizações de expressão de vegetação e da necessidade de adequação, a gente não está contemplando o caso da Mata Atlântica, tá bom? Bom, então, como essa nota técnica ela foi construída, né? A gente passou por um processo inicial de diagnóstico, que eu trouxe um pouco esses dados iniciais, partiu dessa provocação e a partir disso a gente construiu um dado de diagnóstico. Daí a gente achou importante fazer uma sistematização das etapas dos processos dessas autorizações e entender quais as principais disfunções observadas em cada uma dessas etapas, para entender o que está acontecendo onde, quem é responsável por isso, né? E, por fim, a partir de toda essa construção, a gente conseguiu daí pensar em direcionamentos técnicos focados no Ministério Público, né? Mas também que podem servir de inspiração para outros atores interessados. Além da nota técnica, a gente também achou importante enviar um ofício ao Ministério do Meio Ambiente com sugestões de aprimoramento regulatório, né? E aqui a gente ofereceu sugestões em dois sentidos. Primeiro, o próprio PP Cerrado fala que o Ministério do Meio Ambiente pretende apresentar uma proposta de resolução no CONAMA para regularizar a questão das autorizações de expressão de vegetação. Então, a gente ofereceu algumas sugestões que a gente acha que deve integrar essa regulamentação. E aqui também faço uma ressalva no sentido que a gente entende que tudo que a gente falou ali é possível extrair do ordenamento vigente. A gente consegue extrair da Lei de Vegetação Nativa, a gente consegue extrair do que já está previsto. Só que a gente vê que isso recorrentemente está sendo desrespeitado. Então, por isso, a gente acha importante que essa resolução, vindo a ser editada, contemple de forma expressa uma série de questões, né? E também outras sugestões que a gente oferece no sentido das atividades executivas do Ministério do Meio Ambiente, e aí eu dou muita ênfase, e a gente vai falar disso de forma pormenorizada mais à frente, para a questão do Sinaflor e da necessidade de adequação e transparência do Sinaflor, né? Pode passar, por favor. Então, pessoal, só aqui para estabelecer o nosso ponto de partida, né? Então, eu falei que a gente promoveu uma sistematização das etapas dos processos, das autorizações de expressão de vegetação, para conseguir pensar nos direcionamentos técnicos, né? E daí, a gente pensa em 5 fases desses processos. Então, a gente tem o requerimento ao órgão competente, a análise desse requerimento, seguida pela emissão da autorização e pelo monitoramento da correta execução da autorização, né? Então, se todas as condicionantes e todos os limites daquela autorização foram respeitados. Então, a gente tem uma quinta etapa, mas que não seria bem uma quinta etapa, é uma etapa que ela está presente ao longo de todo esse processo, que é a da inclusão e atualização das informações no Sinaflor. Ou seja, toda vez que o órgão ambiental passa a deter alguma informação, seja de requerimento, seja da emissão da autorização, ou posteriormente alguma necessidade de correção, de ajuste, suspensão, cancelamento, tudo isso precisa sempre ser atualizado de forma imediata no Sinaflor, para que todos os órgãos e todos os interessados tenham acesso a essas informações e consigam atuar, né? Pode passar, por favor. Então, a partir dessas etapas, a gente conseguiu entender o que está acontecendo, o que não está dando certo dentro de cada um desses momentos, né? No momento do requerimento, as principais disfunções que a gente observou foram requerimento ao órgão incompetente, a submissão de requerimento sem as informações exigidas pela legislação ou com informações inverídicas, né? E essas falhas, elas são chanceladas depois pelo próprio órgão ambiental, muitas vezes, na análise da emissão. Então, na análise pelo órgão ambiental, a gente vê que falta verificação se essas informações são completas e se elas são verídicas. Pode passar, por favor. E, no momento da emissão, a gente vê que um órgão, mesmo quando incompetente, ele emite essas autorizações e não observando os requisitos legais. Então, aqui a gente tem um problema muito grande, o Alexandre vai se aprofundar nessa questão logo em seguida, de, principalmente, órgãos municipais emitindo autorizações quando eles não poderiam estar emitindo, né, e não observando os requisitos fixados pela legislação, né. Então, nesse momento da emissão, a gente tem aí um problema muito grande que vai se consolidando durante a cadeia desses processos autorizativos. No monitoramento da execução, a gente também vê falhas no sentido de não ter um monitoramento dos limites temporais e espaciais. Então,
o órgão ambiental não acompanha se essas autorizações estão sendo executadas da forma como elas foram concedidas, e também nem se as condicionantes fixadas inicialmente são cumpridas, né? Pode passar, por favor? E quando a gente está falando dessa fase aí, que é uma quinta fase, mas que, na verdade, está em todos os momentos do processo autorizativo, de cadastramento das informações no Sinaflor, a gente tem falta de cadastramento no Sinaflor, cadastramento com informações e documentos incompletos e desatualização da informação, o que gera um ônus muito grande para que o Ministério Público, enfim, e o próprio órgão ambiental, outros interessados acompanhem se essas autorizações estão sendo corretamente executadas, né? Então, agora eu queria passar a palavra para o Alexandre, para ele se aprofundar em 3 principais questões que a gente entende que existem nos processos autorizativos, e também para falar um pouco daí dos direcionamentos técnicos que a gente propôs na nota técnica. Obrigado, Raquel. Muito bom dia a todas e todos. Obrigado aos amigos que se fazem presentes, né, e a todas as equipes dos Ministérios Públicos. Antes de falar um pouco sobre o tema, quero só agradecer a equipe jurídica aqui do Abrampa pelo Clima, né, em nome da Raquel, da Vivian, da Camila, e também agradecer as contribuições nessa nota técnica, né, dos nossos amigos do Luciano Lobé, primeiro vice-presidente, também do Carlos Alberto Valeira e do Ivan Castanheira, que são nossos diretores de publicações técnico-jurídicas. Vou pedir para a Rafaela passar o próximo. Eu quero só me debruçar um pouquinho, também não é possível a gente exaurir o tema, né, por conta da questão do tempo, mas falar um pouquinho da questão da competência, e que é algo que nos tem preocupado muito em relação à emissão das autorizações de supressão de vegetação nativa. Isso porque a gente constatou, com base nos estudos e também nas informações que a gente teve junto ao método Biomas, que muitos municípios têm emitido as autorizações de supressão de vegetação. E têm emitido com fortes indícios de ilegalidade. E aí, a preocupação já começa um pouco antes, porque, com base na Lei Complementar 140, a competência para a apreciação de requerimentos de autorização de supressão de vegetação nativa, a princípio, é dos estados da federação, e não dos municípios. Então, parte-se daí. E aí, é lógico, a gente sabe que tem um processo de delegação e de descentralização do licenciamento. Mas o que tem acontecido ou o município tem emitido essas autorizações de modo clandestino, ou seja, o município não pode, por si só, sem um processo de delegação regular, sem um processo de descentralização do licenciamento regular, começar a emitir autorizações de supressão de vegetação, ou então a gente tem uma hipótese, uma situação de delegação irregular, ou seja, o Estado da Federação, sem se atentar que o município tem as condições reais e efetivas para conseguir exercer essa funcionalidade de órgão ambiental e de fazer tramitar um requerimento de autorização de supressão de vegetação nativa, delega o município mesmo assim. E o município, sem ter condições, acaba exercendo essa função, muitas vezes, com muitas inconformidades, né? A outra possibilidade é a descentralização irregular, ou seja, mesmo naqueles casos de tipologias de atividades, obras e empreendimentos de caráter local e que são definidas com base numa resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, há também aí indicativos de irregularidade, seja porque a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente não previu todas as, digamos, as exigências que os municípios precisam demonstrar para poder passar a exercer o licenciamento ambiental, seja porque os municípios não demonstraram isso, seja porque sequer, muitas vezes, há uma decisão administrativa emitida pelo presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente quanto à habilitação ou não desse município. Então, a situação de clandestinidade do município, a situação de delegação irregular, a situação de descentralização irregular. E o que se espera, o que a legislação exige de um município para que o município possa exercer o licenciamento ambiental? São vários requisitos, né? Para começar, Conselho Municipal do Meio Ambiente e Fundo Municipal do Meio Ambiente em funcionamento. Legislação sobre licenciamento ambiental, sobre fiscalização ambiental, sobre infrações ambientais, né? Além disso, a gente precisa de recursos humanos, administrativos, para fiscalização ambiental, e especialmente recursos humanos
que possam analisar os estudos ambientais no licenciamento ambiental. Quando a gente fala de tipologia florestal, quando a gente fala de autorização de supressão de vegetação nativa, que exige inventário florestal, que exige inventário de fauna, a gente precisa ter engenheiro florestal, a gente precisa ter biólogo, né? Precisa ter engenheiro agrônomo, que são aqueles profissionais com habilitação para poder analisar esses estudos e verificar a conformidade desses estudos, né? Então, e esses servidores precisam ser efetivos, não podem ser comissionados, porque é uma atividade típica do Estado, né? Além disso, não se pode olvidar a importância, a indispensabilidade do sistema de informações ambientais pelos municípios, né? Não tem como se garantir uma transparência, uma publicidade sem sistema de informações ambientais. Enfim, muitos desses municípios, e é algo que acontece em todo o Brasil, não têm não atendem essas exigências e passam a exercer essa função de licenciamento ambiental de modo indevido, de modo ilegal, né? Então, essa é uma grande fonte, grande origem de ilegalidade das autorizações de supressão de vegetação nativa. Na prática, muitos municípios acabam autorizando de modo automático, né, sem fazer qualquer tipo de análise, sem exigir qualquer tipo de estudos, né? Então, basicamente, é isso que a gente resume aqui nesse quadro, né? E essa é uma das principais fontes de ilegalidade das autorizações, mas não são as únicas, né? A gente vai ver no próximo quadro, vou pedir para passar para o próximo slide, o descumprimento dos requisitos legais para autorização de supressão de vegetação nativa. Então, a gente tem tanto exigências de informações sobre o proprietário, sobre o imóvel rural, sobre o polígono que se pretende desmatar, sobre a localização de reserva legal e de área de preservação permanente, sobre a existência ou não de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção. Todas essas informações deveriam ser exigidas em qualquer requerimento de autorização de supressão de vegetação nativa, mas elas não têm sido exigidas e também o proponente desse requerimento também não tem voluntariamente disponibilizado essas informações, né? Além disso, numa análise, né, desses dispositivos legais que tratam da autorização de supressão de vegetação nativa, há uma clara exigência, especialmente quando há espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção, de se verificar medidas mitigadoras e compensatórias, sem prejuízo de uma análise de eventual indeferimento da autorização. Aqui é muito importante ressaltar que não há direito subjetivo do requerente em obter autorização, né? É um ato discricionário do poder público, lógico, devendo ser devidamente fundamentado, né? Mas é plenamente viável o órgão ambiental, mesmo que atendidas as condições formais, indeferir o requerimento da autorização por conta, eventualmente, até por considerar que são insuficientes as medidas compensatórias e mitigadoras em relação às espécies ameaçadas de extinção, né? Então, a gente percebe que esses requisitos legais têm sido recorrentemente olvidados, tergiversados nesses processos de autorização de supressão de vegetação nativa, seja quando conduzidos pelos estados, pelos órgãos ambientais estaduais, seja quando conduzido pelos municípios, né? E aqui a gente tem uma questão muito importante, que é a questão das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Não tem sido exigida nesses processos, não tem sido exigidos nesses processos, a localização das APPs e das reservas legais. E aqui a gente chama atenção para inscrição no CAR, que é uma exigência formal, mas na nota técnica nós defendemos que a validação do CAR é pressuposto para a emissão de autorização de supressão de vegetação nativa. Isso porque, quando a gente fala do CAR como um instrumento para atestar a regularidade ambiental de um imóvel. Como que se vai atestar, como que se vai emitir uma autorização de um imóvel que não tem uma demonstração de inexistência de passivo ambiental? Como que você vai emitir uma autorização de supressão de vegetação nativa para um proprietário que não indica onde está a reserva legal do imóvel? Porque se corre o risco de se autorizar em cima da reserva legal. Como que você vai emitir uma autorização quando você não indica onde está a área de preservação
permanente, onde estão as áreas de preservação permanente do imóvel. E não é à toa que muitas vezes há uma sobreposição dessas autorizações com as APPs, né? Isso quando há o polígono, né? Porque muitas vezes nesses processos só indicam pontos, né? Centroides, mas não se indicam o polígono da área a ser pretensamente desmatada, né? Então, é uma questão lógica se cobrar a validação do CAR, e isso, aliás, em alguns estados isso já é exigido, a exemplo do Mato Grosso do Sul, que exige a demonstração da alocação da reserva legal antes de qualquer emissão de autorização de supressão de vegetação nativa. Isso que a gente nem vai entrar na discussão da resolução CONAMA 303/2002, que indica que quando há áreas com espécies da fauna e da flora, é possível se configurar como área de preservação permanente também, né? Mesmo que esteja fora daquelas tipologias previstas ali no Código Florestal. E aqui a gente tem, claramente, uma questão de responsabilidade, inclusive no âmbito criminal, né? Seja em relação à questão da ausência de estudos, ou estudos falsos ou enganosos, ainda que por omissão, o que caracteriza o tipo penal do 69A, da Lei 9.605, seja a questão da emissão propriamente dita das autorizações de supressão de vegetação nativa em desacordo com as normas, o que encontra adequação ao tipo penal do artigo 67 da Lei 9.605. E, lógico, aqui a gente está falando de requisitos básicos, né, que têm sido descumpridos, mas também há uma falha de monitoramento, né, inclusive para verificar se aquele polígono, se é que naquele processo houve a indicação do polígono, se aquele polígono foi, de fato, desmatado, se não foi desmatado além dele, se não foi desmatado diferente dele, né? Então, também não há uma atuação, em regra, dos órgãos ambientais nesse sentido, né? Então, podemos passar para os próximos. A questão da transparência, né, como a Raquel já bem colocou, ela é fundamental desde o início, desde do requerimento da autorização de supressão. Isso porque não há controle social se a gente não tem, se a população, se a sociedade não tem acesso a esses processos. E deixe-se bem claro, nem os ministérios públicos têm tido acesso facilitado a esses documentos do Sinaflora, o que impede muitas vezes a fiscalização. Então, há diversas normas, diversos diplomas legais que exigem que todos esses requerimentos, estudos, pareceres, decisões sejam publicizados em um sistema de livre acesso. Isso não tem acontecido, inclusive nós não temos acesso nos ministérios públicos quando essas autorizações têm sido emitidas pelo órgão estadual ou pelos órgãos municipais, ou seja, não há nem a listagem dos municípios que têm emitido as autorizações, né? E isso, de certa forma, impede a fiscalização e uma atuação mais efetiva dos ministérios públicos, né? Isso em dizer que também macula esses processos administrativos de autorização por descumprimento de normas, né? Então, aqui, da mesma forma, quando não há uma publicização, também se entende que há uma incidência do artigo 67 por conceder autorização em desacordo às normas legais, né? Podemos passar para o próximo. E aí, com base nessas constatações, que logicamente tive que resumir aqui, nós trouxemos algumas proposições, sugestões de direcionamentos técnico-jurídicos aos ministérios públicos, logicamente, respeitando a independência funcional, mas imbuídos de um propósito de contribuição com os ministérios públicos por conta dessa gravíssima problemática que tem acontecido, né? É algo que nos chama muito atenção, especialmente na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal, no Pampa, biomas em que tem ocorrido digamos, um volume muito grande de desmatamentos autorizados, mas com fortes indícios de serem autorizações ilegais, né? Então, com base nessa preocupação e com base nesses pressupostos fáticos e nesses pressupostos de direito, nós fizemos, então, algumas sugestões, primeiro, em relação à questão da competência, justamente para ter algum tipo de interferência do Ministério Público quanto a essa atuação das municipalidades no exercício de licenciamento ambiental de modo irregular, de modo ilegal,
seja porque clandestino, seja porque com base em delegação irregular, seja com base em descentralização irregular, né? E aí buscando uma adequação de eventuais resoluções de conselhos estaduais do meio ambiente que não atendam aos requisitos mínimos, né? Seja em relação à busca de verificação, quando há resolução, quando há descentralização, quais foram os processos que de fato descentralizaram os municípios e se houve uma decisão administrativa fundamentada do Conselho Estadual do Meio Ambiente correspondente para viabilizar que os municípios passassem a exercer, e se houve uma cobrança, uma exigência de demonstração de todos esses requisitos que foram mencionados, para que o município possa, de fato, exercer essa funcionalidade, dentre eles, inclusive, o sistema de informações, né? Onde que está isso disponibilizado, né? E também uma atuação quanto à recomendação para suspensão de novas autorizações por esses municípios que não estão devidamente regularizados, né? E eventual cancelamento de autorizações já concedidas. E aqui é importante frisar que há muitas autorizações que ainda não foram executadas e que precisam ser sustadas enquanto esse desmatamento não ocorre, né? Então, há indicativos de centenas e milhares de autorizações que foram concedidas indevidamente e que não foram executadas ainda, né? Sob o ponto de vista do processo propriamente dito de concessão das autorizações, também nos parece importante e necessário que os ministérios públicos atuem junto aos órgãos ambientais, primeiro, para que daqui para frente se cumpram minimamente os requisitos previstos na Lei Nacional de Vegetação Nativa e em outras normas, quanto à exigência dessas informações, quanto à análise dessas informações adequada, quanto à necessidade de uma decisão administrativa fundamentada, inclusive prevendo, na eventualidade de deferimento de concessão da autorização de supressão, de medidas mitigadoras, de medidas compensatórias, né, de exigência de demonstração de inexistência de passivo ambiental, de exigência de demonstração da onde está a reserva legal, onde está a área de preservação permanente, né, e a validação desse CAR. Enfim, atuar para que esses órgãos ambientais se ajustem à conformidade legal, que cancelem aquelas autorizações que já foram concedidas indevidamente e ilegalmente, sem atender esses requisitos, né? E que isso também gere, por parte dos órgãos ambientais, não só um ajuste em relação ao processo, mas ao monitoramento também dessas autorizações já concedidas, lembrando da grande potencialidade de utilização de imagens de satélite, seja por conta das análises dos estudos ambientais, dos inventários florestais e da fauna, mas também de monitoramento em relação ao que foi efetivamente desmatado, né? E de eventuais compensações que foram ali definidas. Pode passar. Em relação ao acompanhamento, eu já citei aqui. Em relação à transparência das autorizações, né? Essa cobrança para que, de fato, o Sinaflor seja devidamente alimentado desde o início e que viabilize o controle social e controle pelo Ministério Público, seja de modo preventivo, quando os requerimentos estão ainda tramitando, seja de modo repressivo depois das autorizações já concedidas, né? Então, isso é fundamental para que a gente tenha acesso a essas informações e para que essas informações sejam devidamente processadas e confrontadas com outros bancos de dados, viabilizando uma atuação mais efetiva dos ministérios públicos. Pode passar? Acho que é isso, né? Então, quero agradecer novamente aqui a atenção, né, de todos em relação a essa apresentação que foi realizada e nos colocar à disposição aqui para os questionamentos e para as contribuições aí que os colegas possam trazer a partir de agora. Vivian, devolvo a palavra para vocês. Obrigada, Alexandre, obrigada, Raquel, pelas exposições. A gente vê das falas de vocês que realmente é uma questão muito sensível,
e é uma linha de atuação que tem um potencial muito alto de impacto aí para o Ministério Público, né? A gente certamente espera que essa nota técnica possa inspirar a atuação aí dos colegas nos próximos meses, e caso isso de fato aconteça, a gente pede a gentileza de de vocês nos informarem, né? Caso isso aconteça, a gente vai até deixar aqui o nosso e-mail do projeto no chat para vocês entrarem em contato conosco, caso queiram saber mais sobre o tema, enfim, e comunicar alguma iniciativa interessante que vocês estejam adotando em relação ao tema, a gente vai ter curiosidade também de conhecer.